Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Nesta manhã, a graça, a misericórdia do nosso Jesus Cristo esteja derramando a unção poderosa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde que você estiver. O Senhor pode nos abençoar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário, você vendo essa mensagem, o Senhor, o Deus Altíssimo, já está poderosamente te abençoando em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, nessa manhã, vamos trazer mais oportunidade da gente falar com o Pai. Nós todos os dias, nós estamos pedindo ao Senhor, orando, pedindo a nossa oração. Pedimos também a palavra é que nos orienta. Uma oração, pela oração, se torna órfão, que não vai ter muito o significado. Mas uma oração, você pode falar não só do seu lado, pedir a Deus, mas nossas orações, Deus possa ouvir e nos retornar naquilo que está clamando, pedindo ao Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos falar como devemos orar e como pedir, que às vezes uma barreira que está acontecendo nas suas orações não respondida, Deus vai falar no seu coração e breve Deus vai abrir portas maravilhosas naquilo que você tem mais buscando na sua vida, em todos os seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Mas antes eu peço para você, antes de trazer a mensagem, a oração e tudo que Deus colocar no coração seja feito na vida de cada um de nós. Peço para você não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Costa, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, meu irmão, minha irmã. Nos ajude, porque as coisas não é fácil. Quando você coloca essa mensagem, a gente faz com todo carinho, com toda bondade, que essa mensagem possa levar em vários lugares dessa terra. Seja perto, seja longe. Pessoas, que as palavras, essas orações possam dar efeito poderosamente na vida de cada um de você. Então inscreva no nosso canal Pastor Antônio Cosmo do YouTube. Inscreva, dá o sininho, dá o like e compartilhe essa mensagem. Espero que não seja apenas uma mensagem vazia. Não, ao contrário. Escreva, compartilha. Que Deus possa fazer grande diferença na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, como eu falei para você, no final, depois da mensagem, nós vamos orar, mas mesmo dentro da palavra, Deus vai falar como devemos orar e como devemos evitar uma oração não respondida. E depois vamos orar. Eu não sei qual que é o seu propósito, o seu coração, mas nós vamos falar diretamente com o Pai, verdadeiramente. E a graça do Senhor possa responder segundo o seu coração. Seja você homem, seja você mulher, independente da sua idade, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria para você começando a orientação fundamental nessa mensagem, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, Deus dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Essa palavra que Deus está falando, que é poderosa, que confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitas vezes, nós estamos pedindo naquilo que você está mais precisando. Você pede diretamente ao Pai.
Peça, tem misericórdia de mim. Cura minha dor, minha enfermidade, ou minhas pessoas que você mais ama. E às vezes Deus não responde. Porque Deus, Ele quer, a palavra do Senhor tem que acontecer na sua vida. Se você está, a própria palavra do Deus está falando, confessai as vossas culpas. Culpas é o quê? Pecado. Se você tem cometido algum tipo de pecado, não vou saber qual o tipo de pecado durante o dia você tem cometido. E a palavra do Deus está dizendo, confessai as vossas culpas, os vossos pecados, uns aos outros. Se alguém fez alguma coisa que você ficou chateado contra ele, com raiva dele, com mágoa dele, chateado por um motivo ou por outro, você quer fazer, não quer ter um coração aberto. Então, aquele que você, o seu pecado, isso é pecado. Se você cometeu qualquer coisa contra alguém, qualquer tipo de pecado, Deus não tem como você ter um contato com o Pai. Porque a própria palavra do Senhor dizendo, confessai as vossas culpas, os vossos pecados, uns aos outros. As coisas que se você raramente, eu creio que você não vai cometer pecado contra Deus na sua intenção, mas você comete. Mas você também, durante o dia, ou seja em casa, no seu trabalho, na sua escola, ou no trânsito, você comete pecado. E não do momento que você está orando e pedindo a Deus naquilo que está buscando. Você esqueceu da raiva, do pecado, ou angústia, chateação de alguém. E você não perdoou os pecados que você cometeu contra alguém. Aí você esquece que não tem aquela resposta, a sua oração não chega, porque você não perdoou o pecado que você cometeu contra alguém. Porque a palavra do Senhor está falando aqui, confessai as vossas culpas. É preciso falar. Se tem alguém que você ficou chateado contra ele, diga para ele, irmão, irmã, amigo, colega, me perdoe, eu cometi contra você. Aí as pessoas podem dizer, não, mas é muito difícil. Também é difícil não obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus para cumprir. Porque a palavra dizendo assim, confessai as vossas culpas uns para com os outros. Com outros. Você não vai cometer pecado contra você mesmo? Se você cometeu o vosso pecado contra você mesmo, você tem que pedir perdão ao Senhor. Ele é justo para nos perdoar das nossas culpas, nossos erros. Mas é preciso confessar. Se você cometeu pecado contra alguém, peça a ele, perdoa as minhas culpas. Eu quero ser livre. Porque quando eu pedir da misericórdia do Senhor, o Senhor possa me responder. E a palavra do Senhor está dizendo, e orai uns aos outros. Então, se você orar para alguém, você tem que estar limpo de coração. Se há algum tipo de impedimento espiritual, você pode orar, você pode falar, você pode ajoelhar, você fazer qualquer coisa. Mas se você não perdoou a mágoa de alguém, o pecado que você cometeu, você pode orar o dia inteiro e a resposta não vai ser respondida. O que impede que o poder de Deus operar na sua vida? É pecado. Então, meu irmão, é preciso que cada um de nós, todos os dias, peça a Deus, tenha o Senhor misericórdia de mim, me perdoa as minhas culpas, as minhas palavras, as minhas atitudes, seja de manhã, de tarde, de noite, seja em todo o tempo.
Você lembra os seus pecados, peça perdão. Se palavras ou atitudes que você nem lembra que você cometeu, mas cometeu, peça ao Senhor perdão. Se você tem a consciência de ver de alguém pedir, você tem cometido contra alguém, vá e peça perdão para ele. É difícil às vezes. Uma coisa mais difícil do ser humano é falar, me perdoe. O ser humano é um coração muito fechado. Mas o Espírito do Senhor possa quebrantar o vosso coração, quebrantado, transformado, abençoado. E a palavra, meio versículo 5 de Tiago, 5:16, continuando ainda, dizendo assim, e orai uns para os outros. Assim, pediu perdão? Então, ora um ao outro, para que sararei. Então, se você pedir um pecado, pedir oração de alguém, você pedir perdão dos seus pecados, agora você vai orar, e oração vai ser respondida. E é necessário, meu irmão, minha irmã. Não deixa você, seu pecado não confessado, impedir você. Às vezes você é um homem de coração bom, mas você esquece de pedir perdão que tem cometido. E a palavra está dizendo assim, e a oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Oração do justo é aquele que, se cometeu pecado, ele sabe que cometeu, e você tem coragem de ir lá e pedir perdão. Então, você, aos olhos de Deus, você é um homem justo. Você não fez coisa mais do que você cometeu, mas peça perdão. Se alguém pedir perdão de você, se ele cometeu contra você, perdoe-o. De um coração seja abençoado a vida da pessoa. Então, mais alguns versículos Deus está falando dentro da palavra. Não adianta falar, orar meia hora, esquece de confessar perdão dos seus pecados. Então não vai dar efeito nenhum. Mas confessa com o Deus Altíssimo que Ele vai te operar nas suas orações. Vendo o profeta Isaías, capítulo 59, capítulo 2, 59, versículo 2. Olha que Deus está falando. Como nós devemos orar e como nós vivemos uma vida de um homem e de uma mulher correta aos olhos do Senhor. Deus está dizendo, mas as vossas iniquidades é o quê? Pecado, fazem divisão entre vós e vosso Deus. O pecado que entre nós e Deus é que impede o nosso crescimento espiritual, o crescimento na vida profissional, familiar, tudo que você quer conquistar com o pecado é a barreira entre você e Deus. Deus não é que Deus não quer, mas o pecado está impedindo de você alcançar das bênçãos na sua vida. Então, peça perdão dos seus pecados. E dizendo ainda, e os vossos pecados encobrem, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Deus está falando, tampa na frente. O pecado é uma barreira, você nem vê Deus, Deus não vê você. Espiritualmente, é preciso você, a única maneira de limpar dos seus pecados é pedir perdão. Me limpa, ó Pai, limpa de todo o meu pecado, todo o meu engano. Mas a graça, a bondade, a misericórdia possa me abençoar. Imediatamente o Senhor vai te abençoar você. Continuando esse mesmo versículo aqui ainda, Isaías 59, 2. Dizendo ainda, para que vos não ouça
Repetindo de novo, o vosso pecado encobre o seu rosto. O rosto de vós, para que vos não ouça. E não vai ouvir. Porque você não confessou o seu pecado, as suas iniquidades. É muito difícil, é muito sério você mesmo saber disso. Deus é misericordioso? Sim. Deus não, ele ama o pecador. Você é um pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Mas Deus não quer nunca que nós vivamos pecando. Se há algum pecado que você tem cometido, peça perdão para tirar aquela barreira, seu contato com Deus. A barreira, o quê? O pecado. Seria bom todo dia, de manhã, de tarde, de noite, se você percebeu que alguma coisa não foi correta aos seus olhos, peça ao Pai, me perdoa de todos os meus pecados que eu cometi contra o Senhor ou contra alguém, seja perto, seja longe, coisa que não era correto, me perdoe, porque você tem sempre um caminho livre, um contato diretamente com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu digo mais ainda, lá no livro, na carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 15 também. Olha que Deus está falando no coração da vida de cada um de nós, dizendo, e se sabemos que nos ouve tudo o que pedimos. Se Deus ouvir a sua oração, significa que aquela barreira entre você e Deus está livre. O contato com você está direto. Porque a palavra está dizendo que, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quer dizer que você está livre. Você confessou os seus pecados, os seus erros, os seus enganos. E o Senhor ouviu a sua oração. E a oração do Senhor vai te abençoar poderosamente no seu coração. A grande diferença entre o pecado e sem o pecado. É importante, meu irmão, minha irmã. Isso é um assunto muito sério. Todo ser humano, o cristão deveria todos os instantes da sua vida confessando, limpando de todo pecado, de toda iniquidade da sua frente. Palavras, atitudes, pensamentos, por ação, por omissão, para fazer nada não impedir dos seus bênçãos na sua vida. Ou seja, todas as pessoas que estão orando, e a resposta não está respondendo diante do Pai. Nessa mensagem que esse versículo está explicando aqui por quê. Aquele que confessou os seus pecados, Deus imediatamente ele te perdoou. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições, qualquer bênção que está buscando ao Senhor. A barreira foi tirada da sua frente, diante do Pai. As bênçãos do Senhor vai te abençoar, te alcançar na sua caminhada. E as suas petições lhe fizemos acontecer. Em nome de Jesus. Então, sempre nós temos motivo de agradecer ao Senhor, meu irmão, minha irmã, por tudo que Ele tem feito. O que impede na sua vida de pedir na oração e não respondendo, seja ontem, hoje, uma semana, um ano, muitos anos reclamando ao Senhor, e os pecados continuam a barreira muito grande entre você e Deus, aí a bênção não vai alcançar. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, meu irmão, a palavra do Senhor está falando que nós devemos ser limpo de todo o seu pecado, porque
O pecado é que impede o crescimento em todas as áreas, em todo instante. Você pode falar de todas as coisas, mas se o pecado não for confessado, pedir perdão, não tem como. Você pode ter o dinheiro que tiver. No momento você pensa que está conquistando, você pensa que não, a barreira continua na sua frente. Mas a palavra do Senhor vai dizendo ainda também aqui, lá no Salmo, sempre a palavra de Deus está nos abençoando cada dia, cada um de nós. Hoje está falando justamente sobre a palavra, sobre pecado, iniquidade, engano. E Deus perdoa verdadeiramente aqueles que quer seja limpo de todo tipo de pecado, para que todos os seus projetos, todos os seus sonhos sejam realizados. Vejamos aqui uma dádiva que Deus está falando aqui no Salmo 103, versículo 3, está dizendo: Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Isso é Deus está falando na sua vida, meu irmão. Repetindo de novo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É o pecado, a grande câncer que está no ser humano, que aquela doença não cura. Não é pelo médico. O médico já acha que fala, ele não está tendo alternativa de dizer, não, isso não tem cura. Porque às vezes a doença não é física, mas é doença espiritual, maligna. É o pecado que engana, que destrói o corpo, a alma. Tem pessoas que falam, isso eu não vou perdoar. Olha, meu irmão, fosse você, muda os seus conceitos, perdoa os seus efeitos, suas dívidas, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu semelhante, seja da sua família, do seu trabalho, onde que estiver. Todo pecado é câncer, que é mortífero, que mata. Mas tira o pecado, o engano, tudo que é mal, o Senhor vai abençoar, porque você está livre de todas as suas iniquidades, seus pecados. E dizendo ainda, essa mesma mensagem desse Salmo 103, 3, ainda dizendo que o Senhor e Ele nos perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Isso é importante, meu irmão. A gente, todo dia, vamos pedir ao Senhor perdão que nós temos cometido. Eu não estou falando você, meu irmão, eu digo nós. E às vezes uma barreira tão simples, mas tão insuportável, se você não perdoar. Tirar aquela barreira entre você e Deus. E Deus é que nos abençoa, Ele é que nos orienta, Ele nos capacita, coloca saúde, liberdade, tranquilidade, abençoando a sua família, tudo que você está buscando, porque você limpou da todo tipo de injustiça na sua vida. Em nome de Jesus. Sempre a palavra do Senhor falando sobre limpar os seus pecados, os seus enganos, em nome de Jesus. Vou te dar para você um exemplo. O que é a grande barreira? Mostrando mais, é tudo dentro da palavra. Eu não posso falar essa mensagem falando pela minha opinião, meus pensamentos, as minhas palavras. Não, meu irmão. É a palavra de Deus. Vejamos aqui em Romanos 6. Você pode brincar. Romanos. Glória a Deus. Romanos 6, 23.
para você bastante atenção, que Deus está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Olha a coisa tão grave. Pessoas tá doente, pecando, você não percebe. Mas a palavra do Senhor está dizendo que porque o salário do pecado é a morte. O pecado mata. O pecado. Qual tipo de pecado? É qualquer tipo de pecado. Não tem. Deus não fala na Bíblia falando que tem um pecado pequeno ou um pecado maior ou menor. Deus falando não é para ninguém envolvido com as coisas dos seus pecados. Porque o pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem pode fazer isso? É Deus. Então, se você está pedindo oração, as bênçãos do Senhor já estão derramadas sobre você já. As bênçãos estão chegando na sua vida. Só depende de você limpar os seus pecados. Agora, se você quer continuar pecando, não tem problema. Deus não vai te abençoar. Porque a barreira entre você e Deus é o pecado. Porém, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, voltando de novo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. É vida, salvação, saúde, liberdade, santidade, todas as bênçãos, porque tirou o quê? O seu pecado. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então eu peço ainda mais um versículo. 2 versículos, na verdade. 1 João, de novo. Capítulo 5. 5 não, 2. 1 João, capítulo 2. Santo, santo é o Senhor, de toda honra, de toda glória. Que diz aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Essa palavra poderosa que Deus está colocando, você limpou de todos os seus pecados, todos os seus enganos. Mas ainda você tem alguma barreira, impedimento à sua vida. Você está sofrendo alguma coisa. Se é pecado, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai te limpar. Seja remido, salvo, curado na sua vida. Olha o que Deus está falando na vida de cada um de nós. Eu digo nós, porque a palavra do Senhor tem poder. Todos aqueles que querem ver um homem livre de todo pecado, ele está dizendo aqui, 1 João capítulo 2, versículo 1, dizendo assim, meus filhinhos. Jesus Cristo está falando de você, filhinho ou filhinha, diante do Senhor Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus está mandando através do Filho que ninguém não deve ter pecando, vivendo pecando. Ao contrário, se porventura cometeu, peça perdão imediatamente, meu irmão. O Senhor é justo. Veja aqui, continuando esse versículo agora. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1, continuando ainda assim. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Todos os seus pecados que você declarar ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai advogado na presença do Pai, limpando todas as suas condenações, de todo o seu pecado, os enganos.
Então você não vai dar oportunidade, perder a tua salvação, ou da sua enfermidade, ou por causa do teu filho, tua filha, sua família, porque você, o orgulho, vai matar, destruir espiritualmente uma pessoa, um sonho. Mas a palavra de Deus está dizendo: escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um bom advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não duvide. Crê, meu irmão. Não faz sentido viver pecando. Mas se pecar, tem um advogado do Pai. Naqueles que você entregou a sua vida para Cristo, você confia no Deus Salvador Jesus na sua vida? Então peça a Ele perdão agora. E todas as bênçãos que você está buscando, o Senhor vai derramar na sua vida. E no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dizendo para a gente orar, dizendo: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, todos os seus pecados foram jogados sobre Ele, Jesus Cristo. Todos os seus dardos inflamados que estavam querendo destruir sua vida, todas as coisas ruins, está jogando sobre Ele para que nós sejamos livres, curado, liberto, transformado, porque limpou os seus pecados. E dizendo ainda essa mensagem, Deus dizendo assim ainda: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo mundo, todos aqueles que crê, que confia no Senhor. Não basta que todo mundo vai limpar os seus pecados através de Jesus Cristo, direto em si, você se confessar ao Senhor. Mas você declarou ao Senhor: limpa de todos os meus pecados. E imediatamente a palavra do Senhor já está liberada. E as bênçãos do Senhor vão te alcançar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, neste momento, me perdoe. Neste momento, vamos orar. Essa mensagem que Deus tocou no seu coração. Repetindo. Seja você que homem ou mulher, não depende da sua idade. Deus está falando no seu coração, meu irmão. Todos os seus pecados será limpo se você confessar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Pedir perdão, Ele estará automaticamente te perdoando, limpando. E todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos os pedidos, oração, em qualquer situação, o Senhor vai te fazer segundo a sua limpeza espiritual na sua vida ou na sua família, em nome de Jesus. Amém? E neste momento eu peço para você, vamos agradecer ao Senhor que todos os seus pecados, todos os seus enganos, que às vezes tanto tempo tem impedido o crescimento na vida de cada um desse homem, dessa mulher, que seja curado, Pai. Seja resgatado e abençoado poderosamente em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai. Tantos momentos que Deus colocou essa mensagem, falando com todas as pessoas. Eu creio que eles ouviram essa mensagem. Senhor, visita o coração na vida dele, homem, mulher, jovem, adolescente, vovô, vovó, pessoa que na fé, da confiança, na presença do Senhor, que eles estão pedindo perdão dos seus pecados, Pai. Perdoa, Pai. Limpa de toda angústia e tristeza do coração. Limpa, Pai. Para que toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, que está tantas coisas semelhantes, que tem interferido na vida deles, que está curado, que seja transformado, abençoado em todos os propósitos, em nome de Jesus, meu Pai. Que toda graça, a tua misericórdia do Senhor, pessoas que estão em casa, nos hospitais, nas ruas, nos hospitais longe, que você nem possa imaginar,
seja no nosso país inteiro ou fora do nosso país, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é onisciente, onipresente, Ele cura, liberta, restaura e fortalece todos aqueles que crê e confia no Senhor, em nome de Jesus. Amém.